Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e hoje vou abordar as 4 maneiras de superar as dificuldades causadas pela falta de equilíbrio no relacionamento. Trata-se de falta de equilíbrio no relacionamento quando o dar e o receber na relação não está proporcional. A troca entre esse casal fica prejudicada. É quando um parceiro acaba dando mais e recebendo menos, ou vice-versa. E isso gera muitas dificuldades no relacionamento, levando inclusive à separação. E eu vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Imaginemos que isso aqui é que um parceiro está entregando para o outro. Então, ele está oferecendo isso aqui para um parceiro. E o outro, em contrapartida, oferece de volta algo muito menor. Então, essa relação aqui fica desequilibrada. E esse desequilíbrio leva a um desgaste no relacionamento. Porque quem dá mais quer receber mais do outro, e aquele que está recebendo muito se julga tão inferior que não consegue ficar nessa relação. As mulheres, elas confundem muito essa situação e elas não conseguem entender como que isso acontece, quanto que essa troca desproporcional na relação prejudica esse relacionamento, pois ela acredita que quanto mais ela dá para a relação, quanto mais ela está oferecendo o amor a esse parceiro, quanto mais ela está dedicando a esse parceiro, melhor vai ficar a relação. E isso não é verdade. Isso é um erro, e é um erro muito comum. E uma das causas diretas desse impedimento que a mulher possa realmente viver um relacionamento saudável e feliz é essa dificuldade, essa falta de equilíbrio na relação. E eu ainda quero diferenciar a falta de equilíbrio na relação com o descontrole emocional. Porque as pessoas assim, nossa, falta equilíbrio. Muitas pessoas vão confundir achando que é o quê? Falta equilíbrio emocional, falta, né, aquele controle emocional. E eu não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo falta de equilíbrio na troca, ali na relação. Porque apesar de o descontrole emocional ser uma das causas de falta de equilíbrio, não é a mesma coisa. A falta de controle emocional, ela é caracterizada por comportamentos que demonstram que em algum momento da vida da pessoa, ela passou por dificuldades que deixaram marcas tão profundas que foram capazes de danificar a área emocional, a área psicológica dela. E isso impossibilita que a pessoa possa ter um raciocínio lógico, um raciocínio que impõe limites a essa pessoa. Então, diante de qualquer dificuldade, diante de uma situação, a pessoa se torna agressiva, explosiva, ela não tem esses limites internos capazes de controlar esses impulsos emocionais, controlar esses impulsos, geralmente com uma revolta muito grande, uma defesa muito grande, e geralmente tudo isso está muito carregado de violência e agressividade. São as situações muito, muito comuns nas crises de ciúmes. Então, quando a gente vivencia, experimenta uma crise de ciúmes no nosso relacionamento, nós estamos diante do quê? De muitos descontroles emocionais. Mas isso pode ser, como eu disse anteriormente, uma das causas para se ter um desequilíbrio na relação. Quando eu vivo uma relação com muitos ciúmes, ali aquela pessoa me cobrando, totalmente descontrolada, você vê que existe o quê? Um desequilíbrio onde as pessoas, pelo descontrole emocional, desequilibram a relação. Portanto, quem experimenta esse desequilíbrio no relacionamento causado por esse descontrole emocional, enfrenta muitos desafios, né? E ter e viver um relacionamento equilibrado,
Para que se consiga isso, é importante alcançar o bem-estar em conviver com uma pessoa que te acrescenta, aquela pessoa que soma você, que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e principalmente para o desenvolvimento da relação como um todo. O maior benefício de um relacionamento equilibrado é poder viver uma troca intensa, íntima, que proporciona um relacionamento saudável e feliz. E essas maneiras de se superar esses desafios causados, que eu vou abordar para vocês, vai dar a vocês um norte para que você siga em frente e possa equilibrar o seu relacionamento. Para que vocês possam compreender um pouco melhor, eu trouxe aqui alguns exemplos de mulheres que, assim como você, nem imaginavam que estavam em um relacionamento desequilibrado, porque elas estavam dando muito ou recebendo muito dos parceiros e sequer estavam dando conta disso. Elas nem estavam observando o comportamento delas e nem o dos parceiros. Isso tudo é muito inconsciente e você só vai tomar consciência disso quando você olha para essa questão e entende o que está acontecendo com você. Essa imagem, que vai sendo trabalhada com você, tudo que está dentro de você começa a ganhar um novo significado. Quando você está dando muito para uma relação, que é o caso de algumas alunas, dessas alunas que eu vou trazer de exemplo aqui para vocês. Quando você está dando muito para uma relação, você acaba fazendo um papel de cuidadora. Então, eu dou muito, aquilo fica aquele cuidado, aquela ajuda. Você acaba fazendo um papel de mãe, de protetora. Você acaba enxergando o seu marido fraco e você o papel da salvadora. Então, o marido acaba fazendo um papel muito pequenininho. Vou até pegar uma pedrinha menor ainda para vocês observarem. Aqui fica a troca. Esse marido fraco e você a protetora. Aqui fica o papel de um marido que está sendo cuidado, o filhinho, como se fosse um filho mesmo. E você protetora, salvadora, você ajuda. Fica um relacionamento desequilibrado, fica um relacionamento prejudicado. Alguns relatos de algumas clientes e alunas que elas pagam viagens, elas bancam esses parceiros, elas cuidam de tudo, elas cuidam da vida financeira, elas cuidam da administração da casa, elas são maravilhosas, elas são as mulheres perfeitas. Ah, mas ele não faz nada. É porque não precisa, ela já está cuidando de tudo, é fácil isso. Só que lá no fundo, lá no íntimo desse homem, ele se sente menos, ele se sente pequeno, ele se sente incapaz, ele se sente insuficiente para essa mulher. Prestem bem atenção, porque quando chega nesse ponto de um homem se sentir insuficiente para essa mulher, ele não fica na relação, ele vai embora da relação. Mas, Karina, eu faço de tudo por esse homem, por isso mesmo que ele vai embora. E as pessoas que estão recebendo muito, elas acabam fazendo, então, um papel de quem? De filho, acaba fazendo um papel de indefeso, precisando de ser protegido. Só que aqui também acontece que algumas mulheres também fazem esse papel de filha, fazem papel de indefesa, precisando de um protetor e acaba exigindo desse parceiro o tempo todo a atenção, porque ela não consegue oferecer muito para essa pessoa e tudo que ele faz não é suficiente, nada que ela receba, ela colhe, ela nem consegue ver tudo que esse homem faz por ela,
E o que acontece? Ela fica insatisfeita com o relacionamento. Daí, ela quer sair do relacionamento. Eu aproveitei esse vídeo, essa aula, para mostrar para vocês as duas situações de mulheres perfeitas, mulheres fortes e de mulheres que ficam ali esperando, mulheres que estão infantilizadas, esperando de um parceiro, né, aquele olhar protetor. Nesses dois casos, nessas duas situações aqui, foi trabalhado. Eu trouxe dois exemplos aqui, um de uma mulher muito forte e o outro de uma mulher dependente. Essas alunas do método Visão Sistêmica, elas experimentaram fazer e seguir alguns procedimentos e os resultados, eles são percebidos imediatamente. Apenas a mudança de postura, apenas a mudança de comportamento delas. Quando você tem essa mulher aqui, né, tão forte, ela precisa diminuir, ela precisa dar menos, ela precisa cuidar um pouco mais dela, dar atenção mais a ela. Enquanto isso, ela vai diminuindo essa quantidade de atenção, esse anseio por cuidar desse parceiro, porque ele não é seu filho. Nesse outro caso, e olha que incrível que é, ela também precisa olhar mais para ela precisa cuidar mais dela, ela não precisa ficar na dependência de esperar de uma outra pessoa aquilo que ela tem dentro dela mesma. Então, nessas duas situações aqui, essas percepções que acontecem dentro da metodologia, né, que eu trabalho, que é o método Visão Sistêmica, elas podem, a partir desse momento, viver um relacionamento saudável que nunca havia percebido antes. Começam a perceber em pequenos detalhes. E a hora que você observar, nossa, eu estou no meu lugar. Agora sim, eu estou no meu lugar. E algumas alunas, até elas me questionam, Karina, mas eu não estou descontrolada emocionalmente, não há por que eu me equilibrar a minha relação. Gente, eu quero deixar aqui muito claro para vocês. Por que eu estou trazendo essa dúvida? Porque eu já falei lá no começo e eu estou retornando aqui com ela. Eu quero deixar bem claro a você que o desequilíbrio são as atitudes, o processo de troca entre o parceiro. E é nesse processo que a relação ela é construída no dia a dia. É numa relação de troca onde o peso do que eu faço, do que eu dou e do que eu recebo, isso vai pesar no meu dia a dia. Porque se eu estou fazendo muito para esse parceiro, se eu estou dando muito para esse parceiro, pesa para mim, fica pesado, fica, né? Nossa, ai, nossa, é tão pesado. Quantas pessoas que chegam relatando o peso que é estar nesse relacionamento, de tanto que a pessoa ali, né, precisa e depende de você. E por outro lado, quando se recebe muito, né, quando se está recebendo muito de um parceiro, aí fica, nossa, eu não sou boa o suficiente para esse homem, eu não sou boa o suficiente, é melhor eu ir embora, eu não sei mais nem o que eu quero da minha vida, eu não quero mais ficar nessa relação. O sentimento que gera é muito desafiador. Eu vou falar para vocês que isso aqui não tem como um relacionamento se sustentar. Não tem como ficar casada, não tem como namorar, não tem como viver com um homem, viver um relacionamento com uma pessoa quando essa relação está desequilibrada. Eu não conheço nenhuma outra forma, e eu falo isso para as minhas alunas, não existe outra maneira de viver um relacionamento saudável e feliz se você não tiver equilíbrio no seu relacionamento. Então, mas eu não consigo, Karina, até percebeu, né? Assim, eu não consigo manter o meu relacionamento equilibrado por muito tempo. Eu até vejo, né? Essa é uma questão onde as pessoas conseguem ver. Eu vejo que eu consigo por um período, depois eu já não consigo mais. Então, ela consegue ver essa mulher, ela consegue perceber que ela está
está desequilibrada, que a relação dela com esse parceiro está desproporcional e ela quer fazer diferente, mas ela não tem forças para continuar esse processo. E aqui, nessa situação, fica muito evidente que os hábitos, eles precisam ser ressignificados. Os hábitos, as atitudes que você faz várias vezes, elas se tornam hábitos. E se esses hábitos estão perpetuados por muito tempo e você não consegue ressignificar esses hábitos, é difícil, você vai perdendo força. O que você precisa é ressignificar suas atitudes e para isso eu vou passar a expor aqui então essas maneiras mais apropriadas para você superar esses desafios causados pela falta de equilíbrio no relacionamento. Para que isso? Para que você possa viver um relacionamento saudável e feliz. A primeira maneira, né, que eu quero trazer para vocês, que você pode usar isso para você, no seu dia a dia, no seu relacionamento, é parar de controlar o seu relacionamento. Então, se você vive um relacionamento onde você está dando muito e recebendo pouco, pare de controlar o seu relacionamento. O relacionamento é uma via de mão dupla. Se você dá e recebe na mesma proporção, e eu vou procurar aqui, olha isso aqui. Eu dou e recebo na mesma proporção. Eu dou e recebo na mesma proporção. Olha isso. Olha a diferença. Isso aqui é uma via de mão dupla. Tem o mesmo peso, tem a mesma responsabilidade, tem as mesmas atividades. As pessoas aqui, quando elas têm um relacionamento equilibrado, não pesa para ninguém. E é uma construção. Aqui eu dou um pouquinho mais, aqui o outro dá um pouquinho mais, aqui eu dou um pouquinho mais. E assim o relacionamento se constrói. Nós saímos aqui da base e vamos construindo o nosso relacionamento. De que maneira? Sempre os parceiros, eles retribuem acrescentando um pouquinho mais. Eu faço algo para você, dando um pouquinho mais. Eu retribuo para você, acrescentando um pouquinho mais. E isso é um crescimento salutar, muito viável. Karina, quer dizer que se a gente tiver que dar algo, a gente dá exatamente igual àquela divisão certinha? Não, você pode dar um pouquinho mais, da próxima vez o outro dá mais. Isso daqui é salutar. Isso aqui se chama via de mão dupla. Estamos caminhando juntos, né? Um dá, o outro recebe. Então, nós caminhamos juntos, ok? Isso aqui é o exemplo de um relacionamento desequilibrado. Eu dou, e esse outro aqui só recebe e dá pouco. Esse aqui dá quase nada. Então, isso aqui não é uma via de mão dupla. Para você viver um relacionamento via de mão dupla, você precisa, então, parar de controlar o seu relacionamento. Permitir que o seu parceiro também exerça uma função na sua relação, para que ele possa oferecer a você algo que você precisa tanto, porque quando nos relacionamos é para essa troca, é para que haja troca na relação. Então, essa é a primeira maneira para você, né, superar esses desafios que acabam por desequilibrar um relacionamento, ok? A segunda maneira é observar o seu papel no relacionamento. O que isso significa? Que papel que você está fazendo? Você está fazendo um papel de mãe, onde você está proporcionando tudo a esse parceiro. Então, é a mãe, a protetora, que está atrás desse parceiro, dando todo o suporte que ele precisa, né? Fazendo esse papel de super protetora. Lembrando, nós estamos falando de desequilíbrios, né, no relacionamento. Nós estamos falando aqui que o equilíbrio entre o dar e receber está desequilibrado. Nessa situação, quando você está fazendo esse papel de mãe,
está fazendo de tudo por esse homem. E nesses relatos que eu tenho, muitas mulheres, elas cuidam das coisas desses parceiros, como, por exemplo, ele chega, deixa uma camisa ali na cadeira, ela vai lá, cata a camisa e, sabe, fica cuidando e fica se sentindo, muitas vezes, mal por isso, porque é pesado, é cansativo, todo mundo trabalha fora, chegou em casa e ainda fica tendo que, né, cuidar das coisas desse parceiro, por quê? Porque ele não cresceu, é uma criança, e você impede esse crescimento também, porque se você for para o seu lugar, se você for para o seu papel de mulher, inevitavelmente ele vai ter que crescer, porque ele não vai ter mais uma mãe dentro de casa cuidando dele. É isso que a gente demora para compreender um pouco, de quanto que eu tenho participação e responsabilidade quando o meu parceiro não está se desenvolvendo, não está crescendo como um homem dentro da minha relação. Porque quando ele faz esse papel, ele está fazendo um papel infantilizado. Ele está nessa dependência de uma outra pessoa. E vou falar para vocês, ele está sempre aqui por perto, porque ele precisa de mim, tudo que ele precisa eu faço. Essa fala é muito comum. Vocês não queiram apostar suas fichas nisso, porque isso vai ter consequência. E a hora que esse parceiro decidir sair desse relacionamento, encontrar uma outra parceira para ser realmente a mulher dele, isso vai ser um baque para você, um choque para você. E muitas pessoas relatam do medo que elas têm de serem traídas. Por quê? Porque quem fica presa nesse papel, fazendo um papel de mãe do parceiro, não tem essa conexão com a sexualidade. Então, o parceiro começa a procurar parceiras sexuais em outras mulheres. Karina, mas você está falando que a culpa é minha? Não. Não estou falando que a culpa é sua. Eu estou dizendo que isso é muito comum e isso acontece com muita frequência. Portanto, vá para o seu lugar, observe qual é o seu papel e faça e desempenhe o seu papel da melhor maneira possível. Karina, dá tempo de corrigir? Claro que sim, tudo é possível. Tudo que acontece na nossa vida é possível de fazer todas as correções. Então, nesse momento, observe e volte para o seu lugar. Mas eu estou fazendo um papel de uma criança, esperando a proteção do meu parceiro, esperando a proteção do meu marido. Está na hora de crescer. Então, se você observou esse papel, fazendo esse papel infantilizado, né, de uma criança no relacionamento, por que não cresceu ainda? Está na hora de crescer, está na hora de se tornar a mulher nesse relacionamento. Então, assuma o seu papel, assuma a sua força, assim como eu falo para as alunas do método Visão Sistêmica, ative a sua força interna. Chegou a hora de você saber quem você realmente é, e para que isso aconteça, é só você tomar uma decisão. A partir de agora, eu serei eu mesma, ok? E isso aqui vai bem de encontro nessa terceira maneira, que é de superar esses desafios no desequilíbrio de um relacionamento, quando você está com falha nesse equilíbrio no relacionamento, na proporção que você recebe. Porque se você já percebeu que você estava dando muito e que você não estava recebendo quase nada, e você diz assim, a partir de agora, eu vou dar na proporção de que eu recebo. É muito mais fácil a pessoa que está dando muito diminuir a quantidade do que ela está dando, do que a pessoa que dá pouco aumentar a quantidade que se dá. E isso aqui ainda, né, se você for esperar de uma pessoa que ela dê mais a você, porque, nossa, eu estou dando tanto e agora essa pessoa, ela precisa me dar na mesma proporção, porque se eu estou dando muito, eu quero receber muito. Aí está a exigência, a cobrança. Então, se você está dando muito,
diminua a quantidade de que você está dando. Ao diminuir essa quantidade que você está dando, pode ser que vocês encontrem um meio termo. E aí a pessoa que está dando muito, ela diminui, e a pessoa que está dando, né, pouco, ela fala, nossa, agora eu vou dar um pouquinho mais. Aí você diminui um pouquinho mais e o outro dá um pouquinho mais e se encontram na mesma proporção. O importante é ter esse equilíbrio, porque se não houver o equilíbrio, não vai funcionar como uma engrenagem o seu relacionamento. Ele fica deficiente, ele fica cheio de dificuldades, ele vai levando você a processos muito dolorosos. Então, se você está dando muito dentro de um relacionamento, recebendo pouco, diminua a quantidade de amor que está oferecendo. Karina, mas o que você está me pedindo é praticamente impossível. Eu não consigo diminuir essa quantidade de amor que eu ofereço para o meu marido. É algo assim que eu gostaria muito de diminuir essa quantidade de amor que eu ofereço a ele. Eu vou só dizer uma coisa a você. Ou você diminui isso, ou já já o seu parceiro vai embora. São muitos os relatos das pessoas que trazem, a gente estuda isso muito, que essa dinâmica de não equilíbrio, de não valoração, isso aqui é fundamental para um relacionamento funcionar. Então, para que o relacionamento funcione com intimidade, com verdade, com afinidade, com conexão, é preciso dar e receber na mesma proporção. Então, essa proporção aqui vai fazer toda a diferença. E você, nas suas atitudes, dê menos. Teve um relato de uma pessoa que disse assim, Karina, o meu marido está com uma dificuldade financeira muito grande, ele está com uma dívida bem grande e você acha que eu tenho dinheiro para oferecer para ele? Você acha que eu devo chegar e oferecer todo o dinheiro para ele pagar a dívida dele? Sabe qual foi a resposta que eu percebi naquele momento que para ela era fundamental? Ele te pediu alguma coisa? O seu marido tem pedido para você alguma coisa? Não, ele não me pediu, ele falou que vai dar um jeito, que ele vai resolver essa questão. Prestem atenção, que se ela chega nessa situação e oferece a ajuda para esse marido, como ele se sente? É desproporcional, ele não consegue retribuir isso para ela. Isso aqui acarretaria o fim do relacionamento deles. Sabe o que ela fez? Ela se manteve, esse parceiro dela pediu a ela se ela poderia emprestar uma parte, e ele disse a parte que ele gostaria de empréstimo, que o restante ele tinha conseguido fazer um bom negócio para que eles não pagassem juros, e ele incluiu ela nessa negociação e os dois ficaram muito bem resolvidos. Ainda, prestem bem atenção, só o fato dela não oferecer ajuda trouxe um equilíbrio e uma proporção para essa relação. E o que aconteceu? Passou a se ter muito mais confiança um no outro, porque estamos nisso juntos. Estamos juntos nesse momento. E ele já conseguiu pagar esse empréstimo a ela, já se resolveram, porque a fluidez aconteceu nessa relação. Olha, chego a me arrepiar de lembrar dos relatos dessa cliente, dessa aluna, dizendo o quanto que essa proporção, essa visão dela, a partir de então, transformou completamente o relacionamento dela, que estava muito debilitado. Então, prestem atenção o que apenas um gesto desproporcional pode causar num relacionamento, ok? E a última maneira que eu trago hoje aqui para vocês, não que não existam outras, mas a que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é perceber qual é o padrão de relacionamento que você está vivendo no momento.
Por quê? Que relacionamento que é esse? É um relacionamento de amigo? É um relacionamento fraternal, de irmão? É um relacionamento de pai e filho? É paterno? É materno? Então, eu quero que você observe qual é esse padrão de relacionamento que você está vivendo. É um padrão de relacionamento de dependência? É um padrão de relacionamento de imposição, de cobrança? Quando eu observo qual é o padrão de relacionamento que está acontecendo, né, na minha relação, o que está acontecendo aqui no dia a dia, na minha vida, quando eu percebo isso, faz toda a diferença. Vibra em mim uma consciência diferente. Porque enquanto você não está percebendo, enquanto você não está vendo, enquanto você não está enxergando essas situações que estão acontecendo com você, você vai continuar agindo inconscientemente. E essas ações inconscientes muitas vezes nos emaranham, impedindo de ter uma boa solução na nossa vida. A gente fica tão emaranhado a cada movimento, a cada gesto, a cada atitude, vai nos emaranhando mais e mais e mais. A partir do momento que eu percebo esse padrão de relacionamento, eu posso tomar uma atitude diferente. Eu posso tomar consciência de que esse padrão de relacionamento não funciona. Não vai funcionar. A partir do momento que eu verifico que o meu padrão de relacionamento é de uma mulher adulta, consciente, presente, ativa na minha relação, eu vou me relacionar com esse homem adulto, presente, consciente, ativo. Então você percebe que se você não está vivendo um relacionamento saudável e feliz, se você tem muitas questões no seu relacionamento, para e pense se o padrão de relacionamento está interferindo na sua relação. É como se fosse uma classificação. Agora, existem muitas outras questões que podem ser relevantes e podem estar influenciando nos desafios e dificuldades do seu relacionamento. Mas eu posso garantir a vocês que esse desequilíbrio é uma das principais causas, e essas maneiras de enxergar o seu relacionamento, de experimentar o seu relacionamento, essas maneiras de você superar esses desafios e essas dificuldades nos seus relacionamentos vão te auxiliar muito. São 4 maneiras muito simples de se fazer movimentos em direção a um relacionamento saudável e feliz. E a decisão para fazer isso agora, ela é sua, totalmente sua. E você, utilizando esses conhecimentos, você pode trazer uma leveza, uma fluidez para o seu relacionamento que você nunca experimentou. Portanto, eu espero que você use esse conhecimento, que você acesse esse conhecimento, que você possa fazer coisas muito boas com esse relacionamento, e eu desejo para você tudo de bom. Te espero no próximo vídeo, se inscreva nesse canal e a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.